Mas agora vamos falar de uma coisa que todo mundo quer saber, quem que era o senhor que estava sentado na 1D. Mas esse é o grande plot twist. O Caio nem existe. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei com atualizações do caso do último vídeo sobre a senhora que tentou invadir a cabine do piloto e acabou sendo expulsa do voo. Esse assunto tá bem recente na internet. Quando eu gravei o vídeo foi assim que estourou, então um vídeo tinha viralizado, não tinha muitas informações ainda. Eu gravei, editei, postei o último vídeo e aí já tinha novas informações que eu tô trazendo agora nesse vídeo pra vocês e esclarece um pouco mais do que aconteceu naquele voo. Mas pra deixar claro aqui, a gente não sabe de tudo ainda, a gente só tem mais vídeos, testemunhas e outras teorias surgiram. E eu vou colocar todas essas informações no vídeo de hoje pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria, eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios e dá dica de tudo que a gente acha que pode agregar na vida do nosso público. Como a gente pega muitos voos mesmo, eu já passei por diversas situações com diferentes companhias aéreas em diferentes países. Já vi coisas em que os passageiros estavam errados, já vi coisas em que a companhia aérea estava muito errada. E a gente tem que falar que esse setor, gente, é um setor que realmente dá muito problema pro cliente, pro consumidor. Então, eu dificilmente fico defendendo a empresa aérea, tá? Mas a gente tem que ser justo também e analisar caso por caso. Então, vamos para as atualizações. Primeiro de tudo, a gente tem uma reportagem do mesmo site que deu a exclusiva sobre toda essa história que depois viralizou. Foram eles que postaram um vídeo, eles falaram que um passageiro entrou em contato com eles e agora eles têm outras informações de um segundo passageiro. Então, a gente vai ler essa reportagem aqui. O site é da Aeroin e eu sim dou credibilidade para eles porque, como eu falei, foram eles que trouxeram essa história para a internet. Então vamos lá. O voo da American Airlines da última quinta-feira, no qual uma passageira foi contida ao tentar acessar a cabine de comando, teve mais detalhes revelados. O caso foi mostrado em primeira mão e com exclusividade aqui na Aeroin. A confusão começou a bordo quando uma passageira tentou entrar na cabine de comando para questionar o comandante sobre um atraso no voo da American Airlines de Guarulhos para Nova York no dia 24 de abril. Um dos passageiros que estavam a bordo conversou conosco e apontou que a confusão não se iniciou no momento da tentativa de acesso à cabine e sim anteriormente. O voo já estava atrasado em 30 minutos e devido às condições meteorológicas que obrigaram a troca de cabeceiras e o ressequenciamento de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Irritada com o atraso, a passageira que aparece no vídeo enviado por outro passageiro da Aeroin, então a gente tem aí duas testemunhas, inicialmente foi até a cozinha da parte de trás da aeronave e questionou um dos comissários sobre o atraso, enquanto o 787 se movimentava, já que estava realizando o táxi do Terminal 2 para a cabeceira 28R, o que gerou uma discussão acalorada, com gritos, ofensas por parte dela, segundo relatos de testemunhas a bordo. Então, a gente descobre agora que ela não foi direto com o piloto questionar o atraso. Na verdade, ela foi até a cozinha e questionou o atraso. Falaram que era um atraso de 2 horas, agora estão falando aqui que eram de 30 minutos só, o que faz menos sentido ainda você não poder esperar meia hora. E, aparentemente, foi avisado que a questão era meteorologia, que estava chovendo e ventando, então as pessoas conseguiam ver também o que estava acontecendo. Não sei por que ela estava tão impaciente assim, mas o rolo começou com ela entrando em contato com os comissários. E provavelmente ela teve a resposta do que estava acontecendo. Só que aí, supostamente, ela já quebrou o pau com eles e já começou a xingar. Diante dessa situação de aparente descontrole da passageira e não seguimento das regras de permanecer sentado durante o deslocamento da aeronave, o comissário foi até o comandante e solicitou o desembarque dela por razões de segurança. O pedido foi atendido e a aeronave retornou ao Terminal 3, com o piloto executando a meia volta já na cabeceira 28R. Nenhum voo estava decolando, estava chovendo, estava ventando, então eles estavam naquela fila de aviões lá. Só que enquanto a aeronave estava movimentando, eles deixam muito claro que você não pode sair do seu assento, falam para você ficar parado lá. É uma regra e o passageiro tem que cumprir. Parece que durante essa movimentação, ela sai, vai para a cozinha, reclama e aí o comissário fala, ela tá descontrolada, então ele vai falar com o piloto e fala, vamos voltar, porque não tem como voar com essa senhora aí. O retorno ao terminal foi anunciado pelo sistema de alto-falante da aeronave. Ao perceber que o motivo do regresso estava relacionado ao seu comportamento, a passageira se levantou, ou seja, já deu ruim na primeira vez, ela foi lá e levantou de novo. Tentou falar com o comandante e se aproximou da cabine, momento em qual foi contida pelos comissários. Então, quando o vídeo começa a ser gravado, ela já tá brigando com eles porque ela sabe que ela vai ser retirada do voo. Durante a confusão registrada no vídeo, outro passageiro que estava no assento 1D e que inicialmente não tinha relação com o incidente, ou seja, tem muita gente falando que ele é marido da mulher, que ele é pai do homem que estava com a mulher, ele só era um passageiro que estava lá vendo as coisas de camarote. Ele interferiu, gritando com o comissário para que parasse de conter a passageira. Ele chegou a chamá-lo pelo nome que havia perguntado no início do voo. A gente já vai falar mais disso mais pra frente. Essa atitude de interferência em um procedimento de segurança da tripulação foi considerada inadequada. O passageiro do 1D foi desembarcado junto com a sua esposa, a esposa dele não sendo a mulher do barraco, além da passageira
passageira que causou a confusão inicial e seu marido, totalizando 4 passageiros desembarcados. Devido ao retorno para a expulsão dos passageiros, o atraso aumentou, totalizando 2 horas e 30 minutos. Então, essa é a nova leitura que a gente tem do que aconteceu naquele dia. O voo não estava parado há mais de 2 horas, ela levantou e foi até a cozinha, eles acharam que ela estava descontrolada, falaram pro comandante que teria que voltar para tirar essa passageira, então o atraso já ia acontecer de qualquer jeito, porque para você tirar o passageiro, você tem que tirar a mala de dentro, tem que procurar a mala lá no porão, então é um processo. E aquela parte que a gente viu da briga que foi gravada, aconteceu já num segundo momento, em que já tinham decidido que ela ia sair do avião mesmo. Eu acho que é justo falar aí que então aquela questão do ela invadir a cabine e pode ser terrorista já não cabe aí, né, gente? Eles sabiam que a situação era outra. Era assim de confusão, de não respeitar e tal, mas a parte do terrorismo aí já dá pra cair, porque muita gente justificou que não tinham como eles saberem que era uma senhora, que não era uma terrorista, isso e aquilo. Então, sabendo agora melhor o contexto, como as coisas aconteceram na linha do tempo, eu acho que eles estavam cientes que era uma passageira que estava sim causando. Isso aí não tem o que falar. Aí o que acontece? Essa reportagem saiu e logo em seguida uma mulher que também era passageira da classe econômica foi pro TikTok falar a experiência dela e também postar mais vídeos do ponto de vista dela. A primeira coisa que eu acho muito interessante da gente falar é que ela disse que a passageira não estava na classe executiva, ela estava na Econômica Premium, que é a mesma que a Ingrid Guimarães voou e também teve problema com a American Airlines. Então essa classe de assento, ela fica entre a econômica e a executiva, então ela é mais barata que a executiva, um pouquinho mais cara que a econômica. Só que a briga sim aconteceu na executiva, que é o momento em que ela vai até a cabine do piloto. E muitas reportagens, eu posso falar pra vocês porque eu li várias, afirmaram que sim, ela estava na executiva. Só que pelo vídeo postado por essa passageira lá no TikTok, dá pra ver que eles estão tirando a mala do senhor, que era o marido dela aí, supostamente, da econômica, mas que tá lá na frente, que seria aí a econômica premium. Sim. Tchau! O que eu acho que causou a confusão nas pessoas? Acho que, primeiro de tudo, o fato dela ter ido reclamar do atraso, tentar entrar em contato com o piloto, a briga ter sido gravada por um passageiro que estava na executiva, e depois da briga toda ela ter falado pro comissário que ele não sabia com quem que ele estava falando, mostrando aí uma posição talvez de poder, e que ele deveria ter medo, enfim. Então eu acho que veio daí a confusão. Mas aparentemente não era nem onde ela estava. E aí eu tenho uma opinião, gente, que é minha, e eu não estou falando especificamente dessa mulher, mas eu tô falando no geral. A classe média brasileira, a classe média alta, eles são piores que muito rico, que é rico mesmo, tá? Muitas vezes eles desprezam pobres, maltratam quem presta serviço pra eles, ostentam mais do que o próprio rico, quer ficar mostrando pros outros e não tem o menor pingo de elegância. E como eu disse pra vocês, essa é uma opinião geral minha. Toda vez que eu tô viajando, que eu vou pra fora e que eu vejo alguém que claramente não é rico, mas tá lá viajando e ostentando e fazendo tudo, é só ideia de jirico, é só papo torto, e daí fala mal do Brasil, e eu tenho um ranço, tá? Então, no caso dela foi isso, ela teve atitudes que fizeram as pessoas pensarem que ela era uma rica snob que maltratou todo mundo, mas no final das contas ela não estava nem na executiva pelo que falaram e pelos vídeos que foram postados. E aí tem o outro lado também, tá? Por conta disso, também faz mais sentido pra mim a forma como ela foi tratada, e eu não tô falando dessa questão de, é protocolo, e ele tinha que mobilizar e tal, mas depois também, o empurra-empurra, quando ela já tava indo pro assento dela, pode ser que o comissário tava nervoso? Pode ser. Eu não tô falando que eu acho que ela não deveria ser contida, eu não tô falando que ela não estava errada, mas uma coisa é fato. O tratamento que os funcionários de companhia aérea têm com pessoas da executiva e da primeira classe é completamente diferente, muito diferente mesmo de quem tá na econômica. E de novo, eu falo isso porque eu viajo muito. E já aconteceu comigo mesmo. Quando eles veem o seu assento, quando eles veem o cartão que você tem, seu status, enfim, eles mudam da água pro vinho. Às vezes até te ajudam mais, uma coisa que eles falavam que não podia, agora pode, e não por benefícios que você tem pelo assento que você comprou, mas dependendo de quem é a pessoa mesmo. E isso, gente, é na vida. Quem tá numa festa num camarote, quem tá na pista. A diferença de tratamento é a diferença de serviço. Agora, por exemplo, pode acontecer muito, inclusive a gente já viu casos que viralizaram. Uma pessoa que entra mais simples numa loja que é muito cara, como os atendentes tratam quando acham que a pessoa não tem dinheiro pra estar ali naquela loja ou que não vai comprar nada. Aí falaram que foi justificado a agressão, que na verdade ela foi imobilizada, mas eu continuo me questionando. Se fosse um homem, empresário, branco, rico, que sempre viaja com a companhia aérea, se fosse essa pessoa surtando, será de verdade que ele teria feito isso? Será que a régua é a mesma? Será que o protocolo seria executado? Pra deixar tudo mais
cômico e trágico, o comissário com a mão no pescoço da mulher, meio enforcando ela, sei lá, olha pra ele e responde do jeito mais cordial possível. Ah, ela tava invadindo a cabine, ela tava tentando entrar na cabine. Tipo, pra mim o tom de voz dele não combinou com o que ele tava fazendo ali, mas enfim, ele respeitou o senhor do 1D e continuou lá macetando a mulher no chão. Se você não se questiona isso, você deveria, tá? Mas agora vamos falar de uma coisa que todo mundo quer saber, quem que era o senhor que tava sentado na 1D. E o que ele falou de fato. A grande polêmica é o que ele tava gritando. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, a gente não tem as informações corretíssimas, tudo que aconteceu na íntegra, e a gente tá assim navegando em especulações, em teorias, mas cara, tem muita gente que quer que alguma coisa vire fato quando é só uma interpretação, muitas vezes limitada, de quem assiste. Estão falando aí pela internet, Twitter da vida, comentários, enfim, que esse cara é um brasileiro empresário. Ele seria dono de uma varejista paulistana de moda que fatura milhões de reais com foco nas classes C e D. Essa informação, como eu falei pra vocês, surgiu lá no Twitter. Quando eu dei um Google no nome do homem e apareceu fotos desse cara em 2018, eu confesso pra vocês que parece muito ser, de fato, essa pessoa. Bem parecido mesmo. Partindo daí, assistindo o vídeo, eu não sei da onde, muitas pessoas falaram que ele era um gringo que tava falando espanhol, que ele tava falando portunhol. Só que pra mim, desculpa, quando você assiste, ele claramente está falando português, ele não tá falando nem português com sotaque, ele fala palavras que são muito nossas, tipo, parou a bagunça, não quero bagunça, bagunça é uma palavra muito nossa. Se ele estivesse falando portunhol, ele usaria outra palavra. E tudo isso porque falaram que ele não estava falando caiô, que ele estava falando caiô, cachorro, caiô. E usaram para os dois verbos que têm um som parecido em espanhol, que seria o caiô com Y e o caiô com 2 L's. Um seria do verbo cair, que é cair, na verdade, e o outro seria do verbo caiar, que é o calar. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso, se elas falam espanhol ou não, mas eu falo, gente. Eu posso falar com tranquilidade pra vocês que mesmo, vamos dizer que esse é o cenário, que o cara estava falando portunhol lá, do nada ele começa a berrar caiô pra falar calor, não faz nenhum sentido mesmo em espanhol. Tem 1000 maneiras, inclusive, de falar pra ficar quieto em espanhol. Nenhuma delas é caiô. Seria cállate la boca, cierra la boca, por que não te callas, deja de hablar, que te calles. Mas caiô, do jeito que tá conjugado aí, realmente não faz sentido. E pra falar que a mulher caiu, caiô, ele falaria se caiô. E quando você pega também no contexto, depois a mulher já tá em pé e ele continua gritando caiô. Então quem falou que ele falou caiu, sendo que a mulher já tá em pé indo embora, também não é. A minha interpretação é longe dessa daí, de que o cara tá falando portunhol, porque pra mim ele claramente tá falando português. Ao meu ver, faz muito mais sentido ele tá gritando caiô, do jeito que a gente grita, por exemplo, mãe, do que ele tá falando portunhol, sem fazer sentido nenhum, sem contexto. E mesmo se fosse em espanhol, não é assim que as pessoas falam, entendeu? Então, enfim, quem tá com essa teoria aí, eu acho difícil, mas tá. E aí teve esse comentário aqui no canal. Ele é chefe da minha prima e dono de uma rede de lojas em São Paulo. Ele gosta de chamar as pessoas pelo nome e por isso chamou o comissário pelo nome. E a grande pergunta também do outro vídeo e que as pessoas estão fazendo na internet, como é que ele sabia o nome do Caio? E eu perguntei, será que ele conhecia o Caio? Será que ele é amigo dele? Será que ele viaja tanto que ele já conhecia os comissários? E muita gente quis dar uma aula, né, de que na executiva, na primeira classe, os comissários, eles vêm se apresentar antes pra falar que eles vão cuidar de você durante o voo e que é um outro tratamento. E, gente, eu sei disso, tá? Como eu disse, são muitos voos que eu já peguei na minha vida e isso não acontece só na executiva e na primeira classe. Você pode sim estar na econômica e o comissário vem se apresentar porque você faz parte do programa Fidelidade da companhia aérea e seu nível tá lá alto. Acho que na Latam, por exemplo, eu não sei a partir de qual, mas você sendo Platinum, Black, dependendo da categoria que você tem, até na econômica, eles vêm falar olá, e falam pra mim também, olá, senhora Camila, eu sou a Mayara e eu vou te atender nesse voo, blá, blá, blá. E eu falo, beleza, é nóis, tchau. Isso aí realmente acontece, não é uma coisa de outro mundo. Não é só porque ele é rico, tá na executiva e na primeira classe, ele vai saber o nome do funcionário. Isso também acontece com os mortais lá da econômica. A questão pra mim que eu questionei no outro vídeo é a forma como ele começou a gritar com o Caio. Por exemplo, se a mulher chega pra mim no voo e fala, olá, senhora Camila, meu nome é Mayara, você não vai me ver daqui meia hora gritando, a Mayara, para com isso, a Mayara, não sei o que, como se eu fosse chefe da Mayara, ou dona da Mayara, ou qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Pra mim, o que ficou parecendo é que eles tinham uma certa intimidade pra ele falar daquela forma que ele tava falando. Pra mim, é só o que tipo de relacionamento que eles têm, porque pra ele gritar tanto daquele jeito, daquela forma, naquele tom, parecia que ele tinha, não sei, algum poder ali, ou alguma influência, ou alguma intimidade, entendeu? Mas pode ser que ele só estivesse muito nervoso com a situação toda e agiu daquela forma. Outra coisa que falaram é que o Caio seria o
filho da mulher que tava no barraco com o senhor que estava gritando Caio. Tem o vídeo, né, que aparece o homem atrás dela e depois pegando as malas. Na teoria, gente, aquele é o marido dela. Mas as pessoas criaram uma fanfic de um romance entre a mulher da Econômica Premium com o senhor do assento 1D e que o marido dela seria filho dos dois. Como eu disse, a gente não sabe a história toda, mas tem uns cenários de especulação, assim, que eu acho que, assim, o bumbo tá aqui, o povo tá batendo aqui. Pra mim não faz sentido e por isso que eu meio que descarto essas coisas aí que estão falando. Eu não sou dona da verdade, eu posso estar errada, porém, o povo afirma essas coisas, sabe? Camila, não é isso que aconteceu isso. Não tem como a gente saber, e pra mim, outras histórias fazem mais sentido do que essa história de romance entre os dois. Eu acho que eles nem se conheciam. Agora a gente vai falar sobre a passageira que estava na Econômica e foi pro TikTok dar o depoimento dela e postou alguns vídeos também. Sobre a passageira que foi expulsa do voo da American Airlines, eu estava dentro do voo. Foi um voo de Guarulhos para Nova York. E aí eu vou explicar o que aconteceu. Nós entramos dentro do avião já com algum atraso e estava chovendo muito em São Paulo. E aí o que aconteceu? O voo atrasou por conta da chuva. Eu também vi um outro passageiro falando que tinha muito vento. E daí por conta da chuva, os voos todos atrasaram para decolar. Então com isso, nosso voo já estava atrasado. Eu estava sentada na Econômica, mas eu não estava muito lá atrás. Eu conseguia ver as poltronas da executiva. O marido dessa senhora, eu vi ele muitas vezes em pé. Ele estava numa das primeiras poltronas da Econômica, se não era aquelas que são um pouco melhores que tem na Latam. Eu confesso que eu não sei se tem na American Airlines esse tipo de poltrona. Ele era um cara ele estava mudo. Ele não abria a boca, ele não falava nada. E aí, daqui a pouco, atraso, a gente já dentro lá do avião, muito tempo. Um chefe de cabine falou, olha, nós vamos ter que voltar pro Finger, porque nós temos uma passageira que... Aí ele falou alguma coisa do tipo... que pode afetar a nossa segurança. Então, voltamos pro Finger. Aí, voltamos, né? Sai lá da fila para decolar. Voltamos. Aí, nisso começou meio que um burburinho. Ela tava fazendo escândalo, daí eu conseguia ver. Porque o que acontece? O bafão todo foi lá na frente, na executiva. A gente não escutou absolutamente nada. Eu só fiquei sabendo o que aconteceu vendo aqui os vídeos. Então o que eu entendi é que ela tentou abrir a porta, né, da cabine dos pilotos, e eu recebi um áudio também falando que ela já entrou no avião alterada. Então, confesso que eu não vi. O marido dela era um banana, ele simplesmente era um cara mudo, ele não falava nada e ele não fazia nada. Aí, né, eles foram expulsos, né, de dentro do avião. Na hora que eles foram expulsos, deu uma certa confusão ali, e a gente ainda teve que esperar acharem as malas deles e tirarem as malas deles. Então, assim, não vou dizer aqui quem tá certo e quem tá errado, porque não sou eu que tenho que julgar, mas assim, gente, estamos num voo da American Airlines. A gente não tá num voo da Latam, da Gol. O processo de segurança de voos americanos é muito maior que o nosso. Essa foi a situação. Ela mesma fala que fazia tempo que eles estavam parados. Será que era só meia hora? Não sei. Mas ela comentou também nesse vídeo do TikTok e eu vou ler aqui pra vocês. O da classe executiva que fez um escândalo também foi expulso. Não pode se meter em procedimento de segurança. E ela respondeu, não foi expulso não, eu estava lá, foram só 2 pessoas, eles falaram isso pra todo o avião no microfone. Eu não entendi uma coisa, quem é Caio? Ela respondeu, é o comissário. Ela falou, você não sabe com quem tá falando. Dando a entender que era alguém importante, mas ela tava na Econômica, houve um equívoco. E ela responde, ela estava na Econômica com certeza. E quem era o homem que tava gritando com o Caio e o cara que segurou ela e o Caio? Caio tripulante, o da bermuda passageiro da executiva e o de camisa azul, o marido. Aí pra vocês verem como as informações divergem dependendo da sua fonte. Lá no site que eles deram a exclusiva, que conversaram com outros passageiros, inclusive receberam um vídeo do passageiro que estava na executiva, eles falam que sim, os 4 foram expulsos do voo. Já a passageira da Econômica falou que não. Que, inclusive, eles falaram pra todo mundo do voo que 2 pessoas só foram expulsas. O que pode ter acontecido também, gente. Eles terem falado que 2 pessoas foram expulsas, então a mulher que causou todo esse tumulto e o outro passageiro que tentou intervir e começou a gritar. E aí os respectivos cônjuges também foram expulsos com eles. Talvez por decisão própria deles, entendeu? Tipo assim, eles não foram expulsos, mas eles saíram do voo também. Pode ser que isso tenha acontecido. Eu realmente dou credibilidade pro site, porque parece que eles estão com fontes confiáveis lá. E outra, ela disse que ela tava na Econômica e não tava vendo muita coisa. Então, não sei se ela veria o homem também desembarcando. Pra mim faz sentido o que tava lá na outra entrevista deles falando que como ele acabou intervindo numa situação lá
de segurança, também foi visto como inadequado. Mas aí eu já não sei se eles fariam isso com ele. Aí surgiu também um comentário misterioso aqui no canal, que eu realmente não sei quem comentou, mas fez sentido. Não estava 2 horas de espera. Eles estavam aguardando por conta da meteorologia. Depois que tiveram que voltar, aí sim foram mais 2 horas de atraso. Ela já tinha ido lá atrás falar com o comissário para perguntar por que o voo estaria atrasado, sendo que o avião já tinha feito pushback. E aguardando autorização para decolar quando houvesse melhora do tempo. Ou seja, ela já tinha desrespeitado a regra. E ela foi direcionada para o assento e de novo ela descumpriu a lei. Então ela estava errada. O homem que gritou não tinha nada a ver com ela, não era marido. Ela estava questionando o horário e pasmem, porque ela já tinha tomado os medicamentos para dormir e queria dormir. Ele gritava o nome do comissário porque no executivo o comissário se apresenta ao passageiro e informa que irá atendê-lo durante o voo. E o plot twist, o nome do comissário não era Caio. Mas não posso falar qual era o nome. Enfim, como você disse, os 4 foram desembarcados e para ela e o marido houve uma sanção maior, mas eu não posso falar. Enfim, mais respeito pelas leis aeronáuticas, que não é brincadeira, o caso é sério. Então essa mulher aqui, que parece um perfil legítimo, ela deu algumas informações falando que a mulher queria que decolasse logo porque ela já tinha tomado remédio, ela não conhece o senhor Dondê e que o nome do comissário nem Caio é. Aí a gente pode se perguntar, quem é o Caio? Por que o cara gritou Caio? Gente, às vezes, pode muito bem ter acontecido. O homem viu a situação lá do comissário jogando a mulher no chão, ficou nervoso, já estava estressado com a situação toda, pode ser que ele mesmo tenha tido um ataque de pânico lá, e ele começou a gritar um nome qualquer. Eu, particularmente, quando os comissários vêm me falar o nome deles, eu esqueço em 1 segundo, gente. Eu também já tô estressado com tudo que tá acontecendo lá do processo de segurança, enfim. Eu só quero que o voo decole pra eu igual a mulher, pra gente poder dormir ou assistir um filme, enfim. Então vai ver que lá na hora ele gritou qualquer nome. Ele também é um senhor, não sei quantos anos ele tem, mas ele parece mais senhor. Minha avó direto trocava meu nome até com o do cachorro. Então, vai ver que Caio só brotou na cabeça dele, que o comissário nem chama Caio, e acho eu que ele não estava falando espanhol, tá? Mas esse é o grande plot twist. O Caio nem existe, com essa nova teoria. Ou seja, muito importante a gente falar, ainda não tá claro tudo o que aconteceu, a totalidade dos fatos. Só que eu acho que a gente tem algumas atualizações aí e outros pontos de vista. Acho que a gente só vai saber o que aconteceu mesmo se o Fantástico ou o Domingo Espetacular forem atrás dos envolvidos e aí fazer uma reportagem em relação a isso. Até então, na internet não vazou quem é a mulher, a gente não sabe se os 4 saíram, eu acredito que sim. Sinceramente, se ele foi expulso, eu fiquei meio com dó, porque eu acho que ele só quis realmente tentar intermediar ali a confusão. Pelo menos ele não foi omisso, enfim. Mas ele é rico também, eu acho que vai dar tudo certo pra ele. As pessoas estão levantando muito a questão da saúde mental. Falaram que por ser uma senhora ela podia ter demência, falaram que ela tava tendo um ataque do pânico ou tava tendo alguma fobia. Se esse for o caso, gente, de qualquer maneira, não justifica as atitudes que ela teve, tanto de brigar com o comissário, levantar enquanto o avião tá se movimentando e depois tentar lá falar com o piloto dentro da cabine. E se isso for verdade, aí sim que ela teria que sair do voo mesmo, porque imagina se essa mulher desse um surto enquanto o voo tá no meio do caminho. Novamente, isso não justifica as ações dela e ela, inclusive, estava acompanhada. Então, a pessoa era responsável por ela. Os outros que estão no avião não tem nada a ver com isso. Os comissários não tem nada a ver com isso. A pessoa tem que estar apta, assim, pra estar num voo. Porque senão ela pode colocar a vida de todo mundo em risco. Então, se a saúde mental estava em dia ou não, isso não é justificativa. A gente pode sim ter mais empatia pela pessoa, pela situação. Mas não deixa de ser errado. E isso é muito sério mesmo, gente, porque uma vez eu e a Bruna estávamos em um voo, não sei qual, nem pra onde, nem nada, mas na decolagem o avião estava assim, eu e a Bruna, a gente não estava sentada juntas, eu estava no assento 4 e ela estava no 19, e nem sempre a gente compra juntas, isso aí foi aleatório mesmo, mas na hora que o voo estava levantando, decolando, e na diagonal eu vejo todas as comissárias correndo, e aí eu olhei pra trás e comecei a contar os assentos, porque eu falei, parece que é onde a Bruna tá, fiquei nervosa, né, gente, minha irmã, comecei a contar. Era o 19. Contei de novo, falei, meu Deus, é onde a Bruna tá. Fiquei olhando, não consegui enxergar nada. Quando normalizou o voo, a Bruna veio falar comigo e ela disse que tinha 3 pessoas e 3 pessoas. Ela tava aqui, um senhor aqui e uma senhora aqui. O senhor que tava aqui teve algum ataque de pânico, alguma crise, e ele começou a esmurrar a senhora que tava do lado dele, os dois não se conheciam. E a Bruna tava grudada, ela viu tudo. Ela disse que ela gritava, senhor, respira, calma, fica tranquilo. E as pessoas em volta começaram a bater palma. E eu escutei e falei, gente, o povo louco. Eu já vi bater palma quando o avião pousa, mas agora quando decola eu nunca vi. Começaram a bater palma justamente para as comissárias escutarem, porque eu também não escutei o barraco, a gritaria, nada. Mas as palmas de todo mundo junto, a gente escutou lá da frente. As comissárias foram socorrer a mulher e começaram a perguntar pra minha irmã o que aconteceu. E a Bruna falou, ele ficou nervoso, ele começou a bater na mulher e eles falaram, bater da Bruna assim, com a mão fechada, dando soco mesmo. Quando perguntavam pra esse homem o que tava acontecendo, por que ele fez isso, ele nem respondia, gente. Ele ficou olhando pra frente, assim. O que a gente acredita é que na decolagem ele ficou nervoso. E a outra mulher que não tinha nada a ver com a história, tomou um porradão lá na cara. Por qual motivo? Saúde mental. Então, isso não torna ok o outro passageiro ser agredido, o pânico que os próprios funcionários da companhia aérea passam em situações dessa, e os outros passageiros em volta também que têm que testemunhar tudo aquilo, porque, como eu disse, o voo é um processo estressante. Então, se
essa pessoa não tá com a saúde mental em dia, talvez, muito provavelmente, ela não deveria embarcar, dependendo da gravidade da situação. Por fim, já vou bater nesse vídeo essa pauta aí também do... Ai, meu Deus, sempre a mesma coisa. O brasileiro que sofre do complexo de vira-lata. Muita gente falando que, ai, tinha que ser brasileiro, barraco brasileiro, vergonha da minha nacionalidade, blá, 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 blá. Repito, gente escrota tem em todos os lugares do mundo, de todas as nacionalidades. Não é porque essa mulher fez esse barraco que o problema é o brasileiro. Inclusive, viajando, a quantidade de europeu que eu vejo dando barraco, a quantidade de americano que eu vejo dando barraco. Não acreditem nas pessoas que falam que gringo não faz isso, gente, porque eles fazem piorado até. Na América Latina mesmo, a gente já viu casos deles surtando com a imigração, autoridades do país. Eu vi um espanhol uma vez socando o vidro lá do aeroporto de Guarulhos, falando que o voo estava atrasado 20 minutos e que o país era uma merda. Então, falar que isso é coisa de brasileiro, de verdade, essas pessoas só podem estar falando delas mesmas. E voltam no complexo de vira-lata. Outra coisa também que essa mulher do TikTok estava contando é que, gente, a gente estava num voo da American Airlines. Não é uma Gol, uma Latam, querendo dizer que o procedimento de segurança deles é muito maior, melhor e aprimorado do que o nosso, porque eles passaram pelo 11 de setembro. Gente, isso é mentira também, tá? As regras da aviação se aplicam para todos os países, todas as companhias. Acho que não todas as regras, porque como eu disse, essa questão aí da cabine de 2, não são todos os países que acataram. Só que, no geral, o procedimento de não poder entrar na cabine, por exemplo, é para todo mundo. Tanto você pegar um voo da Latam e voar aqui no Brasil e tentar entrar na cabine para você ver o que acontece com você. Então, tira também da cabeça essa ideia de que tal companhia é muito melhor porque não é brasileira, porque aqui no Brasil tudo é ruim, tudo é péssimo. Não é assim que as coisas funcionam. Por fim, pelos comentários, muita gente disse que a senhora apanhou pouco, tava certinho o que aconteceu com ela, porque ela poderia ser uma terrorista. Agora a gente já sabe que a tripulação já sabia que não era o caso, inclusive eles já iam tirar ela do voo. E a minha visão é, pode ser que na hora o protocolo tenha sido cumprido, mas eu não disse pra vocês no outro vídeo que sempre que algum acidente acontece, alguma questão acontece, serve pra que as regras e os protocolos sejam aprimorados pra garantir mais ainda a segurança das pessoas e em situações diversas. Então pode ser que as pessoas seguiram por muito tempo um protocolo dessa forma e aí acontece alguma coisa e ele se torna um pouco mais flexível pra ser mais abrangente também. Depois que a situação passou e a gente assiste esse vídeo e sabe o contexto, eu acho que é natural e até inteligente a gente questionar certas atitudes quando elas não parecem tão certas assim. Eu me senti desconfortável assistindo, porque eu fiquei pensando, e se a mulher caísse, batesse a cabeça, se, sei lá, quebrasse a bacia dela, se acontecesse alguma coisa com ela? E se ela morresse, gente? Ah, não, porque ele sabe o que tá fazendo, eu não sei, é uma senhora, entendeu? Uma pessoa mais velha. Às vezes você acha que você colocou a força lá e não vai acontecer nada, mas a pessoa não aguenta. Ela tava errada? Ela tava errada. Ela precisava ser retirada ali daquela situação? Sim. Mas a segurança dela também é responsabilidade da empresa. Vou resumir para ficar bem claro. Eu não acho que ela estava certa, eu acho sim que ela tinha que ser contida, mas a gente tem que questionar se houve abuso ali de força, de poder, de tudo, porque ela era uma mulher, porque ela era uma senhora, porque ela estava na econômica, todas essas coisas têm que ser questionadas e se você discorda, eu vou te convidar a se inscrever no canal e esperar pelo próximo vídeo, porque eu vou contar um caso bizarro para vocês, em que as pessoas seguiram o protocolo e literalmente quase mataram um passageiro que poderia ser você, inclusive. Aí, eu acho que as pessoas, quando verem o próximo caso, elas vão pensar 2 vezes antes de ficar apoiando cegamente um possível caso de uso de força excessiva, abuso de poder, com a justificativa de segurança, protocolo, um bem maior. Então é isso que eu tenho pra falar sobre o caso de hoje. Alguns questionamentos, algumas reflexões. Concluindo, a senhora não estava na executiva. Pelo menos 2 pessoas saíram do voo. Ela não foi falar direto com o piloto, ela tinha ido falar com os comissários e a briga se estendeu. E até o momento é isso que a gente sabe. Vamos aguardar. Se tiver mais informações, eu trago aqui pra vocês. Galera, se você gostou do vídeo, deixa um like aí, por favor. Os comentários estão abertos pra vocês darem também a teoria de vocês, discordar ou concordar. Mas é aquilo, eu acho que certas coisas fazem mais sentido do que outras, mas não dá pra saber, né? Não tem regra pronta, ninguém é dono da verdade e eu espero muito que outras informações surjam, porque eu tenho muitas dúvidas e muitos questionamentos ainda sobre. Me segue nas redes sociais também que eu vou atualizando vocês. Mila Faria, Bruna P. Faria e MushShareBR. É isso, galera. Um beijo, é nóis, tchau!